Informar. Bem, pus para gravar e em teoria tá gravando. Teoricamente está gravando, a gente pode fazer um teste. Querem Beleza. testar para ver se funciona? Por favor, então tá gravando, vou encerrar a gravação e eu vou ver se. Se deu certo. Aham. Só para lembrar que essa entrevista é mais uma conversa amigável mesmo, não é nada assim tão formal. É. Uhum. Ah, tudo Duas bem. maneiras secundárias, ok. Então você tá gravando, tudo bem já. Então, Ok. Por que eu escolhi automação e por que. e por que na UFSC? Na UFSC. É. Bom, na UFSC é fácil de explicar, porque eu sempre morei em Florianópolis. Sou de Florianópolis, sou manezinha da ilha. Eu não tinha. Na verdade, não tinha nenhum interesse de sair da região. E, teoricamente, o curso de automação é um dos melhores do Brasil. Então, eu só tinha vantagem de ficar na região onde eu já morava. E engenharia de controle e automação, eu estava meio em dúvida, na verdade, entre fazer engenharia elétrica e fazer algum curso com mais informática ou alguma coisa que me possibilitasse mais oportunidade, mais assim, um espectro Mais amplo. mais variado. E por isso que eu escolhi automação, teoricamente, porque é uma mistura. Você pode escolher no final das contas a tua ênfase, mas você não precisa definir já no início, porque eu não tinha muita noção do que ia me esperar no curso. Assim, eu não tinha noção se exatamente mecânica ou engenharia elétrica seria o meu foco, se eu quisesse, se eu começasse, porque não é tão fácil passar no vestibular e depois desistir e depois passar de novo no vestibular para outra vaga. É. E assim, o curso de automação foi exatamente por isso que eu escolhi, porque você tem como fazer tua ênfase durante o curso e escolher qual que é a parte que você tem mais afinidade. Isso eu não sabia desde o início, não tinha como saber. Realmente, no começo a gente não sabe muito bem que área a gente mais gosta, onde que a gente preferiria trabalhar, então pegar um curso mais amplo realmente ajuda. A não ser que você tenha feito antes um curso técnico, ou já tenha feito alguma outra universidade, algum outro curso, ou já tenha trabalhado em alguma empresa nessa área, daí você sabe mais ou menos o que te espera, né? Mas assim, saindo do segundo grau, você não tem muita noção do que significa trabalhar depois com isso. Até saindo mesmo do curso mesmo, depois de formado, assim, você só vai saber exatamente quando você trabalhar na empresa como é que é ser engenheiro. E o seu dia a dia na faculdade? Você estudava mais? Você costumava sair mais? Ou era um equilíbrio bom Variado. entre os dois? Curso de automação não dá para fazer muita coisa. Era variado, assim. No início nos primeiros semestres a gente fazia bastante coisa. A gente saía bastante, fazia praticamente bastante churrasco com a turma, e ia passear com a maioria das pessoas que começaram o curso de automação comigo não eram de Florianópolis, então dava para mostrar um monte de coisa que eles não conheciam, todas as praias, e né, festar bastante. Mas daí começou as fases, os semestres mais avançados, e daí a gente tinha que se empenhar mais, assim, né? Tinha que estudar um pouco mais, mas o legal da minha turma, do meu semestre, foi que a gente gostava de fazer as coisas juntos, então a gente tinha grupos de estudos juntos, a gente passava noites no LTIC estudando para as provas de realimentados, a gente distribuía informação, assim, por exemplo, se alguém tivesse provas antigas que já tinham os exercícios feitos, ou laboratórios antigos, a gente não guardava, assim, não tinha aquela coisa assim de, a informação era sempre distribuída e todo mundo tirava o benefício disso junto.
não isolado. Não era muito, assim, de concorrência. Isso foi o que, assim, foi o que ajudou bastante, assim, pelo menos, assim, de várias pessoas que talvez tivessem desistido do curso, se não tivessem esse tipo de apoio, né? Mas que, assim, com suporte de outros colegas, de outros amigos que foram para frente também, junto. Porque tem várias coisas que às vezes você tem afinidade que o outro não tem, mas que você pode se ajudando e aí vão todo mundo para frente. A gente chegou a ver que você participou de alguns grupos, tipo AutoJun e... Não AutoJun especificamente, acho que você não participou, mas... Eu participei da AutoJun. Participou? Segundo semestre, comecei na AutoJun até o 4º semestre, acho. Putz. Foi... até o 5º semestre, então. isso. Um ano. E qual foi foi bem legal. Foi... Assim, né? É aquela coisa, assim, você não tem muita noção do que significa ser engenheiro, mas você vai criando, assim, é quase um preview de como vai ser, assim, no futuro, quando você tiver que trabalhar num projeto, que você tem que ter algumas ferramentas de gerenciamento de projeto, tipo, coisas básicas, como você... como engenheiro, o que você vai ter que prestar atenção quando você tiver o líder de projeto e ele te perguntar quanto que vai durar isso daí você tem que fazer o teu planejamento, essas coisas assim, foram legais porque algumas coisas básicas, teoricamente, foi a primeira vez que eu vi isso, foi na AutoJun mesmo. E assim, também é uma forma de fazer network, né? Você conhece mais pessoas de outros semestres, você já tem alguma noção das matérias que eles já fizeram, que você ainda vai ter para frente para fazer, como é que os professores são. Então, é bem legal, assim, que você no início não conhece quase ninguém, e você vai conhecendo e vai abrindo a tua rede de pessoas que você conhece. E você acha que essa... Não, termine de falar, desculpa. Termine de falar. E assim, não precisa ser necessariamente AutoJun, mas a AutoJun, ela, pelo menos, foi mais rápido por isso, pelo fato de eu ter participado. E você acha que essa experiência na AutoJun ajudou você na vida profissional depois? Teoricamente, ela me deu uma noção, porque assim, às vezes você fica meio bitolado nas matérias muito técnicas, e você esquece que tem toda uma outra parte de gerenciamento de projeto, de gerenciamento em geral, que às vezes a gente não gosta muito de ter contato. E não é importante pelo menos saber que tem e que tem outras pessoas que vão trabalhar contigo e que trabalham com isso. Então, você pelo menos sabe qual é o vocabulário, sabe por que elas prestam atenção nesses detalhes, e você tem uma forma certa, assim, você tem um pouco de mais paciência de tentar entender o outro lado, assim, de tentar entender por que essas coisas são importantes e por que você tem que prestar atenção nisso. Assim, não pelo fato da área técnica em si, não foi por causa da AutoJun que eu passei em realimentados mais rápido, ou que eu fiz uma malha de controle muito mais advanced, muito mais avançado. Enfim, isso. Mas assim, pelo fato de saber que projeto tem etapas, que você tem que fazer um planejamento de projeto, que você tem que falar com o teu cliente, que você tem que ir lá, que você tem que talvez coordenar, monitorar alguns encontros, que você tem que falar com o professor, que você tem que falar com o teu cliente, que você tem que falar com a pessoa que está interessada. Esse tipo de coisa a gente aprende na AutoJun, né? Pelo menos na minha época. Né? Deve ter sido uma experiência bem útil. Sim.
é definitivamente bem útil, principalmente se você não sabe exatamente em que área que você quer ficar, né? Porque no curso de engenharia a gente pode realmente tomar o sentido de, ok, eu sou técnico, eu sou engenheiro, eu vou trabalhar na área técnica, mas você pode trabalhar também na área de gerenciamento de projetos, você pode trabalhar na parte de marketing da tua empresa, que, né, você vai ter toda a noção técnica, mas você não trabalha exatamente com isso, também dá para fazer assim. Então, assim, pelo menos é mais uma coisa que você, é mais uma área que você vê e que você pode se testar e ver se isso é para você ou não. Então você recomenda principalmente para quem acabou de começar o curso e que não sabe muito bem ainda. Assim, não necessariamente você não precisa estar em fases avançadas para começar na Autojun. Não é que você precisa já ter... A não ser que você vá desenvolver por si mesmo um projeto, mas aí você vai trabalhar teoricamente como consultor, você não vai teoricamente ser membro da Autojun, também dá para fazer assim, não? Você vai trabalhar mais como o gerenciamento de projetos, você vai trabalhar em fazer planejamento e saber o que eu preciso para esse projeto e falar com o teu estudante, que vai ser o teu consultor, e daí você vai falar com o professor para orientar o projeto, esse tipo de coisa. E isso você vai ter no futuro também. Quando você estiver na tua empresa, se tiver que gerenciar um projeto, ou você talvez ser líder de projeto, ou talvez ter outros trabalhadores que você tem que coordenar. Então, assim, não vai ser uma coisa que você, nunca fiz, como é que eu começo? Né? Além da Autojun, você participou de alguma outra extra? Tipo, dança, na UFSC que eu digo, dança, línguas, que a gente viu que tem um alemão muito bom. Tanto que você fez estágio. Eu e mais alguns colegas meus, a gente começou aulas de alemão. No início a gente fez com as aulas de alemão na UFSC mesmo, e depois a gente começou com aulas particulares de alemão, porque a gente precisava de um curso intensivo, que a gente precisava aprender alemão rápido, porque a gente veio para semestre de 7ª fase, eu e mais alguns colegas fizemos o nosso estágio aqui na Alemanha. Por isso a gente começou com aula de alemão intensivo. Esporte, eu acho que eu fiz yoga. Foi o máximo que eu fiz da aula na UFSC. Mas, assim, tem cursos atrativos e interessantes. Você tem que arranjar o tempo para fazer isso, né? Daí o tempo é a prioridade, né? É importante. O esporte é bem importante. Ainda tem estudos, aí realmente... Mas eu deveria ter dado mais atenção a isso. É bem importante. Principalmente na época de corona. Principalmente na época de pandemia, realmente. Exatamente. Voltando àquele tópico do curso de automação ser mais amplo. Na sua opinião, por ele ser mais amplo, ele também fica mais superficial? Sim. Ou você acha que não compromete tanto? Sim, você acha que fica superficial? Mas você... Assim, depende do ponto. Por exemplo, eu não sei como é que tá a estrutura agora, porque eu acho que mudou bastante do currículo, mas na minha época, a parte de eletrônica foi bem fraca. E é exatamente a parte de eletrônica. E, assim, de circuitos eletrônicos, assim, foi mais a parte, assim, de que tinha muito mais a ver com a elétrica mesmo. E, assim, parte de controle, na minha época, era, assim, se você quisesse ou não, era uma ênfase já direto. Tu não tinha como escolher não fazer, entendeu? Então eu aprendi muito controle, que não era a parte que eu tinha muito interesse, e a parte de eletrônica eu achava mais legal, a ênfase não era muito aquela, e assim, por causa dos professores da elétrica, que não foram os ideais também, acabei não aprendendo muita coisa,
mas que eu depois, com o mestrado que eu fiz aqui na Alemanha, meio que deu uma balanceada, assim, então, assim, pelo menos eu descobri o que é essa parte que eu tenho mais interesse e eu quero continuar nisso e eu me especializei nessa parte. Não. Mas é verdade, você vai ter uma noção de bastante coisa, mas assim, você vai saber também aonde que você tem que procurar, né? E assim, se você quiser realmente trabalhar como especialista nessa área, assim, ou você procura uma vaga de emprego que trabalhe nessa área, que você possa, como iniciante, começar nessa área, ou você se especializa. Também dá. E na sua opinião, necessariamente um problema o curso ser mais amplo e comprometer um pouco a profundidade em alguns temas específicos? Ou não necessariamente? Assim, eu não acho necessariamente que ele compromete, mas eu acho que, dependendo do currículo, como ele está agora, o ideal seria que você pudesse escolher mais optativas que vão no sentido que você, na ênfase que você quer, né? No início, é importante você aprender ter as disciplinas básicas de cálculo, de informática, de mecânica, de elétrica, porque você vai precisar, de qualquer forma ou de outra. E mais nas avançadas, aí você pode... na minha opinião, poderia ser um pouco mais, assim, que me desse mais optativas para mim no sentido, na direção que eu quero, tá? E, se eu não me engano, eu acho que o currículo agora tá mais ou menos assim. Eu lembro que alguns anos passados, alguns semestres passados mudou bastante. Eu queria aproveitar e perguntar também uma coisa que é, qual a sua opinião sobre a ideia de que uma pessoa para fazer engenharia, dando um destaque especial para engenharia de automação, tem que gostar de matemática, física e programação? Você acha que essa é uma ideia verdadeira? Realmente tem que dar uma ênfase, Assim, tem que gostar ou não necessariamente? a parte de informática, eu entrei na automação, eu não sabia programar nada, né? Assim, você se vira, você consegue, que nem assim, você vai aprendendo muita coisa por si só, né? É claro que você vai precisar, para acompanhar o ritmo, para acompanhar algumas disciplinas, você vai precisar, assim, se dedicar mais que outras pessoas que, pelo jeito, já fizeram um curso técnico, ou já fizeram, sei lá, já trabalharam com programação. Você vai se dedicar, mas não é nada que você não consiga fazer sozinho, né? Sem a ajuda de qualquer outro colega que saiba programar mais ou coisa assim. Você consegue fazer tudo isso sozinho. Você vai precisar se dedicar mais. Mas, assim, tem algumas aulas, eu não sei como é que tá as aulas de cálculo, dependendo do professor faz bastante diferença também, pelo menos na minha época, pegar um professor de cálculo era bem diferente de pegar outro professor de cálculo. Tem alguns professores que gostam de dar provas bem difíceis, onde você estuda, se mata de estudar e no final não consegue nem 5, né? Isso é bem frustrante no início, assim, se você pega um professor desse. E daí realmente você se pergunta se é isso, se é para você, porque, cara, eu me matei para estudar a prova e não adiantou nada. Mas isso tu vai ver, eu acho que no Brasil tu vai ver em quase todo curso de engenharia, assim, tem essas partes, tem esses professores que gostam de testar a tua capacidade de frustração, teu nível de frustração, mas, assim, não precisava ser assim, mas isso não vai, assim, no teu futuro profissional, talvez seja até uma vantagem que você já tenha passado por isso e saiba que se é isso que você quer, você vai em frente, não importa qual a dificuldade, quais são as pedras que alguém te põe no caminho, né? Mas é claro que no início, já pegar um professor assim, ou uma matéria assim, aí você realmente se pergunta, será que eu estou fazendo a coisa certa ou não? Mas, assim, se você gosta, você está fazendo a coisa certa.
Se você não gosta, ou se as dificuldades são maiores do que, assim, se você se estressa demais, se você deixa de fazer esporte por causa disso, se você larga a tua vida privada por causa disso, e a frustração tá tão grande, daí você tem que decidir realmente se é isso que vale a pena, e não deixar para decidir isso na sexta fase, porque daí já é tarde demais, aí não vale mais a pena desistir do curso. Assim, eu diria até o terceiro semestre, se realmente não está sendo aquela coisa, se você realmente não tem a menor, assim, não tem mais vontade de ir para aula, não tem mais vontade de estudar para a prova, não tem mais nenhuma motivação, aí realmente tem que ver se é isso que é para você. Porque nas últimas fases não vai ficar melhor. E depois trabalhar com isso também vai ser bem triste se você não gosta disso, né? Então, mas não, assim, não é que você tem que ser o melhor em matemática, não é que você tem que ser o melhor em informática, mas se você gosta disso, e de alguma forma ou de outra você consegue passar nas matérias, porque, né? Então, acho que está no caminho certo. Porque eu não era a melhor em matemática, de jeito nenhum. Informática eu não sabia nada, não sabia nem ser nada de programação. E, sei lá, elétrica, tá, até ela boa nas aulas de física, né? Nada que se compare. E no final dos contos eu consegui. Não? Então, sempre tem que ver se realmente a tua motivação ainda aguenta certos obstáculos, né? E assim, é claro, todo final de semestre, quando você vê que deu certo, que você passou nas matérias, aproveitar esse tempo para guardar um pouco suas energias, para fazer as coisas que você gosta, não deixar de fazer as coisas que você gosta por causa que você tem que estudar um monte, porque você tem que dar conta. Se não deu esse semestre porque você atrasou com as matérias, não vai ser o fim do mundo, entendeu? Assim, é ir com calma, saber que você fez a tua parte, saber que tem alguns professores que realmente são bem exigentes e que testam o teu limite de frustração até o final. Esse comentário que você fez sobre não se sobrecarregar tanto e, nossa, atrasou esse semestre, atrasou essa matéria nesse semestre, tudo bem. Na sua opinião, como é o nome? O índice de aproveitamento acumulado, o IAA, ele faz interferência? Ele importa muito? Ele foi importante enquanto eu estava no Brasil e enquanto eu precisava de estágio na UFSC. Aí sim, eles olhavam bastante o meu IAA, isso é verdade. Mas aqui na Alemanha, não. Ninguém olha depois teu IAA. Ainda mais porque eu continuei o mestrado aqui, então importante foi a minha nota de mestrado depois, né? Mas é verdade, assim. Mas mesmo assim, mesmo com IA abaixo, mesmo tendo reprovado em algumas matérias, não assim, vai ser talvez difícil conseguir um primeiro estágio, mas a partir da quinta, sexta fase você consegue de qualquer jeito, não importando o IA, né? Então, não é o fim do mundo, digamos assim. Não é por isso que você tem que largar a automação, né? Certo. E tem que perceber também que, assim, não sei como é que tá agora, mas na época que eu comecei o curso de automação, as pessoas que começaram a automação comigo, elas tinham, assim, tipo, já eram gente que conseguiu uma nota bem boa no vestibular, né? Então, tu tem que ver com quem você está se comparando, né? Assim, você já está com um nível bem alto de pessoas do teu lado que também são bem exigentes. Então, assim, não se exigir demais, não se exigir de menos também, né? Não só ir pra farra e só festar, também não vai dar certo.
mas, assim, não se exigir demais e ir com calma e assim, ter um bom senso, saber, eu estudei, fiz a minha parte para tirar uma nota boa nessa prova, não deu certo, mas se é isso que eu gosto, então, continua o próximo semestre. A tendência é ser melhor, porque você já estudou, se matou de estudar para um semestre. Entendeu? Sim. Você que trabalhou em estágio fora aí na Alemanha, a oportunidade para fazer esse estágio foi uma oportunidade que surgiu? Foi uma oportunidade que você que já tinha entrado em contato com algum professor e ele comentou contigo? Como é que foi para você conseguir esse estágio fora? Sim, foi um professor de automação. Agora eu não lembro o nome dele mais. Mas é professor de automação e ele já tinha contato com alguns institutos daqui da Alemanha e ele mandava, cada semestre, ele mandava uns 10 alunos para cá fazer estágio. Aí eu comecei com ele. Estágio de sétima fase eu fiz. Estágio de sétima fase eu fiz pelo PRH, pelo Programa Nacional da Agência de Petróleo. Vocês provavelmente vão, alguma vez, vocês vão ouvir, porque tem alguns professores mais de controle. E aí eu fiz o estágio não obrigatório aqui na Alemanha, e depois eu fiz o meu estágio final de curso no Brasil. E daí eu decidi, assim, não meio assim, mas eu já tinha feito esse estágio aqui não obrigatório na Alemanha, eu decidi que daí eu queria vir para cá e continuar o mestrado. Você acha que ter feito esse estágio na Alemanha ajudou para você conseguir fazer o mestrado na Alemanha e seguir a vida aí mesmo, em vez de voltar para o Brasil? Ajudou, me ajudou para eu ter tomado essa decisão de vir para cá depois. Talvez eu não teria feito essa decisão, né? Porque você às vezes tem muito receio. Será que eu vou dar conta? Será que a língua é muito difícil? Será que como é que eu vou me sentir no exterior sozinho? Sei lá. E daí você vem, pelo menos como estudante aqui, eu tinha já praticamente quase tudo organizado, eu já sabia onde eu ia fazer estágio, eu já sabia quem era meu orientador, eu já estava matriculado como estudante na universidade daqui, então eu já tinha, mais ou menos, estava o caminho mais ou menos claro, eu não ia ter que fazer tudo sozinha, e isso já foi um obstáculo a menos, porque daí eu vim para cá, conheci a língua, conheci como é que funciona, assim, as estruturas, como é que se você quiser fazer um mestrado, se quiser estudar aqui depois, você conhece gente aqui também, o pessoal, né, interage, conhece outras pessoas que fazem outros cursos, e foi por isso que, assim, pelo fato de eu já ter feito um estágio aqui na Alemanha, foi mais fácil depois eu decidir voltar para cá. Talvez eu não teria feito isso depois do curso. Certo. Durante a sua graduação, qual foi a coisa que você mais se orgulha e a coisa que você mais se arrepende? Durante a minha graduação, o que eu mais me orgulho, o que eu mais me arrependo? Não necessariamente o mais, mas alguma coisa que realmente você acha que você fez muito bem ter feito aquilo